Kio, 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 que era. Sua mata está em festa, saravá, seu Araúna, que ele é. Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, eu sou Gabriel Ângelo, médium da tenda de Umbanda Luz Aruanda, e estou hoje com Pai Paulo Dogero. O que você tá fazendo no meu canal? Você chega aqui e bate no canal. Flecha certeira. Ué, então, vai direto. De novo? É o caso Casa de Pai Flecha Certeira e Manjaciara. Bem espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia. Minha mãe, minha raiz. Benção, maninha! Benção, maninha! Clareou todos caboclos, estrela clareou este congá, estrela clareou seu Araúna, estrela matutina. Meu nome é Paulo Dogero. Não, e o meu é Gabriel Ângelo. Invertemos? Não, tá bom. Então volta a ser Gabriel Ângelo aí, vai. Meu nome é Gabriel Ângelo. Eu sou o Paulo do Dogero. E hoje a gente vai fazer um questionário com o Pai Paulo. Ai, meu rápido, Deus. breve. Isso você não tinha me falado não, mano. Ué, cara, você pediu pra mim não te dar, entendeu? Um aval. Então vai, vamos Primeira lá. pergunta. Ih, Exu pode estar no altar? Você fala a imagem de Exu estar no altar? Ser cultuado no altar? Então eu vou responder segundo a nossa doutrina. E eu não sou a verdade absoluta. E se seu pai de santo falar que não, ele está errado, ele está certo, eu estou errado. Então eu estou respondendo segundo a nossa doutrina. A imagem de Exu, né? Exu, ela traz já em si uma. Veja bem, nós temos que entender primeiro que existem imagens cruzadas, beatificadas, ungidas, como vocês chamam aqui, eu não sei, né? A imagem de Exu de resina, você comprou na loja, ela é gesso, é pedra, normal. Então ela não tem nada, você pode colocar onde você quiser. Agora, uma imagem imantada, cruzada por uma entidade espiritual, ela é uma referência, ela é um portal. Então ela abre um caminho até o ponto de força daquele Exu. Por exemplo, Exu João Caveira, exemplo. Se você colocar uma imagem de Exu João Caveira dentro do altar, ele está abrindo um portal para o cemitério, porque ele é do cemitério. E as imagens que nós temos no altar são imagens de Oxóssi, de Oxalá, de Xangô, que remete aos pontos de força dos orixás. Ah, mas cemitério também é ponto de força de Paiô Baluê. Verdade, eu concordo. Só que os Exus são executores da lei, são executores de karma. Então, na nossa doutrina, nós não colocamos imagens de Exu no altar. Elas ficam na tronqueira, na casinha de Exu. Tá, como é que vocês chamam a casa de Exu aqui? Aqui em Goiânia? É tronqueira, casinha de Exu, como é que é? Casa de Exu, tronqueira. Ah, é? Então tá, na casa de Exu, tronqueira. No altar nós não colocamos. Na nossa doutrina, nós não colocamos. Respondido? Tem algum sentido espiritual pela função de Exu? Exu é esgotador, né? Exu, o natural de Exu, ele já é esgotador. Então, se colocar a imagem de Exu no altar, vai esgotar as energias do altar? Não vai esgotar as energias do altar. Do altar não, mas vai esgotar os pedidos que são colocados no altar. Uma pessoa que está na assistência, olha lá para o altar, olha para o altar, e ele fala: nossa, Pai Oxóssi, Pai Xangô, Pai Ogum, eu estou pedindo aqui abertura de caminhos. Antes de chegar no Pai Ogum, o Exu já está esgotando. Você quer, então, Pai, deixa que eu te ajudo. Mais ou menos, o sentido lúdico é isso. Ele esgota o pedido. Certo, respondido. Fundamental. Pergunta número 1 respondida. Quantas perguntas tem aí, cara? Calma. Pergunta número 2. Caraca, quando mano. entra a lei de Pemba? Quando um filho de santo, um filho do axé, sofre a lei de Pemba? Sofre ou ele recebe? Ele recebe. Ele recebe. Quando ele está sujeito à lei de Pemba. E o que é a lei de Pemba? Bom, a lei de Pemba é quando o médium, ele passa, na nossa doutrina, ele passa por diversos graus dentro do terreiro dele e ele recebe a mão de Pemba, a lei de Pemba, que ele pode riscar pontos com objetivo, com função, não pode sair riscando ponto em tudo quanto é lugar, e nem ao seu bel prazer para ver, deixa eu ver como é que é esse ponto aqui, não, é com objetivo, riscar pontos em lugares apropriados. Ele, ao riscar esses pontos, os signos, os símbolos que são inseridos no ponto vão ativar mistérios dos orixás, mistérios das entidades e vão fazer um trabalho determinado. Aí pode ser
um ponto de descarrego, pode ser um ponto de prosperidade, pode ser um ponto de harmonia, diversas funções. Ou num mesmo ponto pode ter N funções, de acordo com o que ele risca. Agora, quando o filho recebe essa lei de Pemba, na nossa doutrina, ele é no mínimo 3 anos, no mínimo. Ele vai entrar primeiro no terreiro, vai passar pelo desenvolvimento, vai passar pela linha de passe, linha de consulta, para depois ir para uma coroação, onde ele recebe a mão de Pemba, recebe a lei de Pemba, Na nossa doutrina não é o médium está lá 1 mês, 2 meses e já incorporou, vamos riscar o ponto, pô, não é assim não. Na nossa, mas certo. Eu não sou a verdade absoluta. Pergunta número 3, respondido a segunda. Respondido? Uhum. Pergunta. Quantas perguntas número 3. Caraca, mano. Ó, Francine, minha filha de santo. Francine, você não me falou que esse cara era chato assim, não, mano. Francine que me ensinou, cara. Foi ela que me ensinou. Fui doutrinado. Já sei com quem você aprendeu, então. Falar isso, ela me mandou uma mensagem hoje. Pai, posso fazer uma pergunta? Pergunta número 3. A missão de dirigente, ela poderia ser considerada somente uma missão kármica? Você é dirigente, você considera que isso só é dado a pessoas por um karma que a pessoa tem, para resgatar algo, para mostrar algo? Ou... Não, eu não considero que seja um karma. Eu não considero. Pode haver casos que sejam karmas, mas eu não acredito também que qualquer pessoa, qualquer médium possa ser pai de santo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo dirigente espiritual já vem com essa missão, já vem com esse engajamento no astral, no espiritual dele, que ele vem preparado para conduzir e ajudar muitas pessoas. Tá? Eu não acredito que qualquer pessoa possa ser pai de santo, entendeu? Mas acredito que eu não considero karma, porque um karma para mim é uma coisa assim, resgate, não. E eu amo meu Espírito Santo, cara. Eu amo meu terreiro, eu amo estar junto com o meu Espírito Santo, eu amo estar no terreiro, trabalhando. Por mais problemas que eu tenha na minha vida pessoal, eu entrei no terreiro, eu encontrei a minha vida ali. Eu amo estar ali. É abdicar, né? Eu abdico da minha vida pessoal, a minha esposa está ali, ela sabe disso, que ela também abdica da vida pessoal dela. Nós abdicamos da nossa vida pessoal em prol do coletivo. E o coletivo são os nossos filhos de santo. E não é todo mundo que abdica. Tá? Quando você fala abdicar da sua vida pessoal, você tem que ter a sua vida pessoal, tem que ter. Mas nós abdicamos 90% da nossa vida pessoal em prol do coletivo. E não é todo mundo que tem essa capacidade de abdicar. Então, para mim, o pai de santo ele já vem com essa bagagem. Distinguir, né? Ele já vem com essa bagagem. Mas não é todo mundo que pode ser, não é. Certo. Mas eu não considero karma também. Tá. Que karma para mim eu acho... sei lá, cara. Poderia existir, aproveitando essa pergunta que eu fiz, as pessoas, os médiuns de trabalho, poderiam ter karmas para resgatar com obsessores? Que diante ao desenvolvimento mediúnico vai acabar aparecendo. Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, o médium desenvolve, é um médium de trabalho, vamos dizer assim, de incorporação. Tá. Em determinado momento ele começa a sofrer ataques espirituais, oriundos de um espírito que tem um resgate kármico. Abriu o campo mediúnico dele lá no astral e conseguiu identificar ele. Exato. Tá, aí ele falou, putz, ele tá ali. Aí eles vão lá obsidiar. Aí, diante do transporte, o espírito baixa, vamos dizer assim, o obsessor, e diz que tem um resgate kármico com ele, que encontrou com ele em outras vidas. Isso pode acontecer e pode existir esses resgates? Com certeza, pode acontecer sim, e pode acontecer esses resgates sim. E muitas vezes esse espírito obsessor que estava ali atormentando a vida mediúnica daquela pessoa, daquele médium, ele acaba se tornando muitas vezes um dos guias da coroa, que vai proteger ele. No caso, é dada uma permissão para ele subir? Não. Como é? Vamos falar assim, temos o caboclo cobra coral, vamos falar assim? Tá? Aí o caboclo cobra coral, ele viu que tem um espírito obsessor que está obsidiando aquele menino. Aí aquele menino vem lá, ele começa a obsidiar e tal, aí chama o Exu, vamos supor o Exu Ventania. Aí o Exu Ventania, que é da coroa do médium, resgata esse espírito, leva ele embora para os campos dele, doutrina esse espírito. Agora você vai trabalhar, o seu nome vai ser ungido como Exu, mas você é um Exu do Cruzeiro, por exemplo. Aí esse continua sendo o Exu Ventania, mas o Exu do Cruzeiro volta, ele começa a... Esses espíritos seriam os espíritos trabalhadores na Umbanda, aqueles que ainda não têm uma falange específica? Sim, não, vão ser, né? Eles são obsessores. E é dada a oportunidade a eles para que eles... A partir do momento que um Exu resgata, que um caboclo resgata. Respondido.
Respondido? Respondido. Fundamentado? Fundamentado. Cara. Pergunta... Caramba, meu, vou dar um chega pra lá no Ranieri, cara. Ele não falou que eu ia sofrer aqui uma inquisição aqui não, cara. Você me chamou e falou, eu quero perguntas. Eu falei, beleza, então. Você quer perguntas? Pergunta número 5. O que é magia? Existe na Umbanda? Bom, magia é o ato de transformar. Magia é o ato de transformar. Você cozinhando, você já está fazendo magia. Você pega o arroz e você transforma ele de um estado para outro estado. Magia é o ato de transformação, tá? É o ato de transformar de um estado para outro estado, de um estado negativo para o estado positivo. Existe isso na Umbanda? Claro que existe. Os caboclos não fazem a magia de um estado negativo, de uma pessoa para um estado positivo, o descarrego. Magia é isso, existe na Umbanda. Fundamentado. Pergunta número 6. Ufa! Saint-Germain está envolvido na Umbanda? Vamos dizer assim, a fraternidade branca, aqueles os seres mestres ascensionados, tal. Eles podem ser envolvidos na Umbanda e relacionados com os orixás? Ó, vamos pensar assim. Se você fazer uma relação, né, uma correlação da fraternidade branca com os orixás, por mim tudo bem. Da mesma coisa que você fazer uma relação dos deuses egípcios, dos deuses hindus com os orixás. Mas a fraternidade branca é a fraternidade branca e a Umbanda é a Umbanda. Assim como os deuses hindus são os deuses hindus e a Umbanda. Ah, mas existe uma relação, né? Existe, porque os orixás se adaptam a cada cultura e a cada conhecimento, certo. Não é isso? A fraternidade branca tem o conhecimento dela, nós temos o nosso conhecimento. Nós não precisamos ir buscar conhecimentos em outras culturas, nós temos o nosso já. Fundamentado. Pergunta número 7. Caraca, mano! Essa vai ser rápida. Então vai. Eu posso estar em duas egrégoras, por um exemplo. Egrégora de Umbanda, egrégora, não sei, Candomblé. Ao mesmo tempo, simultaneamente? Traçar a Umbanda e traçar o Candomblé. Você perguntou pra pessoa errada isso, cara. Você perguntou pra pessoa errada. A sua concepção, você misturaria duas egrégoras diferentes na sua prática umbandista? É assim. A minha prática de Umbanda, ela tem influências de Angola, né? Ela tem influências de Angola, mas nós não tocamos Candomblé. Nós temos alguns fundamentos de Angola que foram inseridos na nossa prática de Umbanda, certo. Mas não tocamos Candomblé. Eu gosto muito de citar essa comparação. Um ato ecumênico é um ato ecumênico, ponto final. Mas nós não vemos pastores indo celebrar missa, nós não vemos padres indo celebrar cultos. Da mesma forma como o culto de nação tem o próprio culto dela e o culto da Umbanda tem o próprio culto, o pai de santo de Umbanda é pai de santo de Umbanda, o zelador de santo do Candomblé é zelador de santo do Candomblé. Ponto final. Tá? Cada um com a sua religião. Pronto. Fundamentado. Agora sim, apenas dizendo, né? Ah, mas a Umbanda está pegando muitas coisas do Candomblé. Bom, eu não sei o que são muitas coisas do Candomblé. Assim como o Candomblé já pegou os Exus e Pombagiras que está incorporando lá para dar consulta, né? Então, ou seja, isso são influências. Isso são influências. Não tem como dizer errado. O errado é o quê? Eu toco Candomblé, mas amanhã eu vou tocar Umbanda, porque a Umbanda eu acho legal. Eu toco Umbanda, mas eu gosto do Candomblé, eu acho legal tocar Candomblé. Não tem. Ou você é umbandista ou você é candomblessista. Isso é errado, isso eu acho errado. Fundamentado. E aí, continua? Não, chega. Não. Tem mais aí ou não? Tem mais. Cara, olha, já está dando 13 minutos. Vamos continuar no outro vídeo então. Amanhã eu volto com ele de novo. Nossa Senhora. Vou dar um abraço, né? Francine, peraí. Minha gratidão, né, por você ter me mostrado aqui a disciplina para perguntar pro Pai Paulo. Foi bom as perguntas. Adérito, meu filho, levanta a mão. Fecha, desce. Esse negócio de fecha, desce assim, ó. O Adérito deve estar do lado dela assistindo. Não, vou fazer. Levanta a mão, fecha, desce. Gente, vou mandar um abraço para todos vocês aqui. Tô amando estar aqui em Goiânia. Mas amanhã eu volto com o meu inquisidor. Abraço! Forte abraço, pessoal.